Olá, gente. Eu gravei esse slide com áudio para completar um pouquinho mais daquilo que vocês já viram de associação de resistores em série, paralelo ou misto, tá? Primeira coisa, vocês estão vendo aqui vários equipamentos, né? Que eles têm em comum? Essa pergunta eu vou querer que vocês respondam para mim lá no Google Sala de Aula dessa semana, tá? Observa bem, né, os equipamentos e me respondem lá. O que é um circuito elétrico, gente? O circuito é um conjunto de elementos que possuem algumas funções variadas para que se possa obter um fim desejado. É o movimento da corrente pelos condutores entre os dois terminais da fonte de tensão. Com a fonte de tensão, gente, ou seja, aquela que irá fornecer energia para a movimentação dos elétrons devido à diferença de potencial. Os fios condutores, né? E outros componentes, que nós vamos chamar de elementos resistivos. Pode ser uma lâmpada, um resistor, um capacitor, né? Isso tudo são elementos resistivos. De acordo com seus componentes básicos, eles podem desempenhar várias funções. Eliminar picos de energia elétrica, né, que são prejudiciais a aparelhos mais sensíveis, transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua, aumentar a tensão da rede elétrica, né, ou também diminuir, pode ser usado para aquecer alguma coisa, entre outros. Um exemplo disso, né, de componentes, por exemplo, quando você tem o seu carregador de celular, ele diminui a tensão da rede, né, de 110 para 9 volts. Aqui eu tirei lá do PET colorado. Isso aqui é um exemplo de um circuito simples, ó. Eu tenho uma bateria, né, que eu coloquei aqui de 9 volts, uma lâmpada e o fiozinho. Esse fio aqui tem uma resistência bem baixa. Aqui em azul é o movimento dos elétrons, né, que é do menor potencial para o maior potencial. Só que nós usamos aqui uma animação, o que? O convencional. O que é o convencional? Ele sai do positivo e chega no negativo. Aqui é como o símbolo, né, dos componentes desse circuito aqui. A fonte de tensão, né, essas duas barrinhas, uma maior e uma menor, e esse aqui é o símbolo da lâmpada. No circuito também nós temos vários componentes. Vou citar só alguns, tá? Porque mais na frente nós vamos ver eles independentes. Nós temos os geradores, né, que eu falei, que tem esse símbolo aqui das duas barrinhas. Aqui é o convencional, tá? O sentido da corrente que eu coloquei aqui. Tenho, por exemplo, pilhas e baterias. Os geradores, a função dele é converter vários tipos de energia não elétrica em energia elétrica, ou até mesmo solar, né? Então ele converte energia mecânica, química em outros tipos de energia, né? Como eu falei para vocês, exemplo, as pilhas, as baterias, as usinas hidrelétricas, geradores de movimento a diesel, né? Essa é a função. Também ele garante, né, por exemplo, a pilha, ela garante que um equipamento funcione por mais tempo sem interrupção do circuito. Os geradores movidos a diesel eles são usados às vezes em hospitais, por exemplo, quando tem uma queda de energia, aí eles são acionados para manter os equipamentos ligados. Essa aqui é a função dos geradores. Nós temos também os receptores. Os receptores qual a diferença do receptor e o gerador?
O gerador, ele transforma energia, praticamente energia mecânica em energia elétrica. O receptor, ele faz o contrário, ele transforma energia elétrica em outra forma de energia. Por exemplo, esse aqui, né, um motor elétrico, geralmente ele transforma em energia mecânica, né? O liquidificador, né, a base, né, o motor elétrico é a base de vários equipamentos que vocês têm em casa, ventiladores, batedeiras, liquidificadores, né, etc. A bomba d'água que joga água para a caixa d'água, a bomba elétrica, né, digo. Também nós temos aqui que vocês já estudaram, né, os resistores, só coloquei um exemplo. E aqui é a representação, né, como você encontra no circuito, o símbolo da representação dos resistores. Por que é importante saber esses símbolos? Às vezes cai no Enem, porque está lá, né, na matriz do Enem, um dos componentes é a identificação desses símbolos, tá? Nós temos também o capacitor, que é um componente que armazena cargas elétricas no campo elétrico, né? Ele é um dispositivo capaz de acumular cargas quando a diferença de potencial é estabelecida entre seus terminais. Normalmente, né, aqui tem exemplos de vários tipos de capacitores. Esse aqui, normalmente, ele tem duas placas com isolante no meio, que é um dielétrico. Então, a função do capacitor é o quê? Ele armazena energia, né? Aí depois libera tudo de uma vez. Como nós já falamos, o exemplo disso é o flash, né, da máquina fotográfica ou do celular. Nós vamos fazer, depois dessa associação de resistores, nós vamos fazer exercícios e conteúdo só de associação de capacitores. Um outro, né, é o interruptor. O interruptor é uma chavinha, usa esse símbolo aqui, né, que é usada para você ligar e desligar um circuito. A lâmpada em casa é um interruptor. A função dele é esse, ligar e desligar um circuito. Outro conceito que vocês têm que saber são os nós e os ramos. Os nós são pontos do circuito, né, que ligam dois ou mais ramos. Por exemplo, esse aqui é um nó, né? Ele liga dois ou mais ramos. E o ramo são dois caminhos consecutivos. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei, eu tenho um ramo, o BE, ó, BE é um ramo, BCDE é outro ramo, né? E esse aqui também, ó, ABEF é outro ramo. E o nó é quando liga dois ou mais ramos, né? Por exemplo, o E aqui é um nó, porque tem esse ramo aqui. Curto-circuito. O que é um curto-circuito? É quando a corrente percorre, né, um fio condutor de resistência quase desprezível sem passar por um elemento resistivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma corrente que passa para acender a lâmpada. Tem um elemento resistivo aqui. Esse exemplo aqui de baixo, eu tenho o quê? Tem a lâmpada e tem um caminho aqui. O que vocês acham que a corrente vai preferir? Passar por este caminho ou por este caminho? É lógico que a maioria a lâmpada vai acender. Não é que a lâmpada não vai acender. Só que a maior parte da corrente vai passar por esse caminho. Se você pegar um fio e ligar nos polos da pilha, você vai observar que daí um tempinho esse fio vai esquentar, porque a corrente que passa aqui torna-se muito alta, né? Aí essa corrente altíssima que passa aqui é o que configura um curto-circuito. É porque aqui ele encontra resistência para passar, né? Aqui a corrente não encontra resistência, é mais fácil, é claro que ela vai preferir passar por esse lugar aqui. É igual quando você caminha numa calçada. Se você tem uma opção de uma calçada lotada
e uma calçada vazia, qual que vai ser a preferência, né? Se você está com pressa, você vai passar pela calçada que tem menos pessoas, mais fácil. Então, né, por isso que o curto-circuito é o risco de incêndio. Aqui eu coloquei para vocês, ó, eu coloquei um fio que tem uma resistência baixa, tá? Bem baixinha. Coloquei a bateria, só que não tem nenhum outro elemento resistivo. O que aconteceu? Ela, né, é como se causasse um incêndio. E aqui eu coloquei um dispositivo para verificar a corrente que está passando aqui. Vocês podem ver, ó, que tem um valor altíssimo. É isso que acontece quando tem um curto-circuito. Por isso do perigo em casa, né, de ter um curto-circuito. Vamos só lembrar aqui a lei de Ohm, né? Diferença de potencial é igual resistência vezes corrente. Potência, né, associada a isso, você tem a potência, algumas equações para potência. Potência é igual a corrente vezes diferença de potencial. Potência é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Ou potência é diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Você vai usar de acordo com a necessidade. Né? Nós já tivemos uma aula que nós discutimos essas equações e fizemos exercício. Aqui, vamos lá, uma associação em série. O que significa uma associação em série? É quando você tem uma fonte e o dispositivo, o elemento resistivo, no caso aqui duas lâmpadas, elas são ligadas em série, ou seja, uma após a outra, né? Então aqui eu coloquei para vocês vários resistores ligados em série. Onde que você vê, por exemplo, uma ligação em série? Vocês lembram do pisca-pisca? Aqueles que quando uma lâmpada estraga, a gente fala queima, né, ou quebra por algum motivo, aquele pedaço dele apaga todinho, é porque ele está ligado em série. Aqui, ó, a corrente é a mesma em todos os resistores. Então, se você interrompe ele não consegue mais funcionar. O importante na associação em série são identificar se a associação está em série, que é um resistor após o outro, né? Eles fazem parte do mesmo ramo. Outra coisa, a corrente é constante, ou seja, ela vai ser a mesma em toda a trajetória. E a diferença de potencial é que não vai ser a mesma. A diferença de potencial, ela vai ser proporcional à resistência, porque a corrente é constante, não é? Então, para cada resistência, você vai ter uma diferença de potencial separado. Mas, no final, né, eles têm que somar e dar a mesma diferença de potencial fornecida pelo gerador. Aqui, né, como calcular? O que é uma resistência equivalente, gente? Resistência equivalente o nome já fala, equivale. Você vai substituir todas as suas resistências por uma proporcional a elas. Uma que vai ter a mesma função que essas três têm aqui no nosso exemplo. Então, aqui eu tenho uma fonte, né? Fonte de tensão, tá? Uma diferença de potencial, liberou uma corrente, aí a corrente passa aqui pelos três resistores. Para eu calcular a resistência equivalente de uma associação em série, o que eu faço? Eu somo os resistores envolvidos. Então, a minha resistência equivalente vai ser o quê? A soma do resistor 1 mais o resistor 2 mais o valor do resistor 3. Né? Então, eu posso substituir esses três resistores por um único resistor que nós chamamos de resistor equivalente. Então, se você estiver montando um circuito e você precisa de tantos, de 10 ohms, por exemplo. Então, você pode substituir, né, esses 10 ohms por 3 resistores proporcionais, né, que somando vai dar 10, ou você não tem um de 10, mas você tem 3 com outros valores. Somando esses 3, tem que dar 10.
Uma característica importante é que a diferença de potencial fornecida pela fonte, né, tem que ser a soma das resistências, a soma das diferenças de potencial associada a cada resistência, né? E eu posso usar a lei de Ohm aqui, né? U, né, R vezes I. Então, o 1 vai ser resistência 1 vezes a corrente que está passando. O 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente que está passando. E assim sucessivamente, de acordo com o número de resistências que tem no meu circuito, tá? Então, importante, numa associação em série, para eu calcular a resistência equivalente, eu somo o valor das resistências, a tensão, ou seja, a diferença de potencial em cada resistência ela vai ser diferente, né? E eu uso a lei de Ohm. Sempre eu posso usar a lei de Ohm. E numa associação em paralelo, gente? O que significa uma associação em paralelo? Na associação em paralelo, é basicamente você dividir, né, a mesma corrente para vários caminhos. Então, aqui eu tenho uma fonte, né, que fornece uma certa corrente, e aí, quando ela chega nesse ponto aqui, que é um nó, ela faz o quê? Ela vai se dividir em vários caminhos, né, de acordo com o número de resistores. Você pode ver que a configuração aqui em paralelo, ó, lembra linhas paralelas, um paralelo ao outro. Uma característica importante na associação em paralelo é essa daqui. A diferença de potencial entre os pontos é sempre a mesma. Onde que eu encontro associação em paralelo, gente? Na nossa casa, na nossa residência. Você pode ver, se você apaga uma lâmpada, as outras apagam da casa? Não, é porque se eu tirar essa resistência aqui, a corrente vai continuar passando e chegando aqui. Numa associação em série, se você tira um, o resto todo para de funcionar, a corrente não tem como continuar o seu caminho. Então, na nossa residência, todas as lâmpadas, os equipamentos, chuveiro, tudo é ligado em paralelo, uma associação em paralelo. Esse aqui é um pouquinho mais, os alunos sentem um pouco mais de dificuldade. Foi o que vocês me enviaram, alguns alunos me enviaram perguntas, né, como eu achava a resistência equivalente paralelo. Estão vendo aqui, eu coloquei vários resistores em paralelos, né? A corrente chega aqui e ela faz o quê? Ela se divide, né, de acordo com o valor da resistência. Aí você pode pensar, se eu tenho uma resistência maior, eu vou ter uma corrente menor, né? Porque ela tem que obedecer U é igual a R vezes I. Então, novamente, a resistência equivalente é eu substituir essas várias resistências por uma única resistência. Mas como que eu calculo o valor da resistência? Você usa essa equação aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente, até o tanto que eu tiver. E a corrente, gente, a corrente que sai da minha fonte tem que ser igual à soma de todas as correntes que vão passar nos meus resistores. Então, eu tenho o I que vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, né? Novamente, eu posso substituir o I, né, por essa equação aqui. Associação mista. A associação mista significa o quê? Que eu tenho elementos em série e elementos em paralelos. Como que vocês vão resolver isso? Vocês vão fazendo passo a passo. Primeiro, eu resolvo, acho a resistência equivalente desse dois aqui, R1 e R2, que estão em série. Depois, acho a resistência equivalente de R4 e R5, que estão em paralelo. Depois, R3 vai ficar em paralelo, em série, perdão, com esses dois aqui, né? Aí vão ficar em paralelo, resolve, em série.
dá trabalho, tem que fazer passo a passo, fazer os desenhos. Não adianta querer achar assim, vou fazer, vai se perder. Você tem que desenhar passo a passo, tá? Não tem como fugir disso. E temos também os medidores elétricos. Os medidores elétricos, nós temos normalmente o multímetro, né, que é um dispositivo, tem várias funções para medir se você está passando corrente, se está passando tensão, tá? Então, aqui eu tenho um amperímetro. A função do amperímetro é medir o valor da corrente que está passando no circuito, né? Então, se você vai ligar um amperímetro no seu circuito, o que ele tem que ter? Um amperímetro ideal é aquele que a resistência dele, resistência interna dele, é nula, tem uma resistência bem baixinha. Por quê? Você vai colocar ele em série no seu circuito, tá? Porque se ele tem uma resistência baixa e você coloca ele em série, ele não vai interferir no meu sistema, porque a função dele é só verificar o valor, então ele não pode interferir. Então a corrente sai daqui, passa pela minha resistência e é a mesma que vai passar pelo amperímetro, ele vai me dar o valor dessa corrente. Por isso que ele não pode atrapalhar o meu sistema, senão o valor não vai ser real, né? O outro são os resistores. Resistores, tô doido, gente, desculpa. O voltímetro. O voltímetro, a função dele é medir a diferença de potencial. Aí, o voltímetro é diferente. O voltímetro, a resistência interna dele, para ele ser um voltímetro bom, é que seja bem alta. Por quê? Aí você liga ele em série com seu circuito, perdão, em série não, em paralelo, paralelo, linhas paralelas. Você liga ele em paralelo com seu circuito. Se ele tiver uma resistência bem alta, a corrente vai vir aqui, chegar aqui, ela não vai querer passar aqui, ela vai passar direto. Então, você mede, né, a tensão. E lembra que na associação em paralelo, a diferença de potencial é sempre a mesma em todos os resistores? Então, é por isso, que eu coloco ele também em paralelo. Deixa eu ver se... certo. Aqui eu tenho uma ponte de Weston. Não sei se é assim que pronuncia, né? O que é essa ponte aqui? Ele é um circuito em forma de losango, né? Ele é bem característico e ele tem 4 resistores. Normalmente pode, ou também não precisa, esse resistor aqui, esse símbolo aqui, é um resistor que tem uma resistência variável, tá? Né? Às vezes chama de reostato, é um resistor com resistência variável. Então, a característica dessa ponte é você ter 4 resistores e eles são ligados em forma de losango, tá? Ela é usada, essa ponte aqui, ela é usada para circuitos, né, que tem sensores bem sensíveis, como balança, termostato, sensores de pressão, né? É um circuito muito usado até hoje. Então, eu tenho aqui, geralmente vocês vão encontrar, ele é em forma de losango, né? E vocês estão vendo que tem a resistência R1, R2, R3 e R4? E vai ter uma delas que você não vai saber o valor. Mas você só pode calcular esse valor, tá vendo aqui no meio, é colocado um galvanômetro. O que é um galvanômetro? É um instrumento, né, que serve para medir corrente elétrica de baixa intensidade, ou a diferença de potencial entre os dois pontos. Principalmente em medidores, né, é um medidor que utiliza um ponteiro, ele é bem diferente. Ele é um dos primeiros dispositivos utilizados para medir corrente, né? Ele tem uma pequena agulha usada para indicar a passagem de corrente. Então,
Aqui, né, tem os valorezinhos. Quando passa a corrente, essa agulha aqui vai apontar para o valor que tá marcando, né? Ela tem uma bobina que gira aqui, ó, tá vendo? Em razão da interação entre a corrente e o campo magnético produzido pelo esse pequeno ímã que tem aqui. Então, quando você for calcular, normalmente, né, o galvanômetro aqui vai estar marcando a corrente igual a zero. Significa que o sistema está em equilíbrio, que eu posso calcular o valor da minha resistência. Então, aqui eu coloquei, né, tem os 4 resistores, ele é em forma, lembrando, em forma de losango. O que vocês podem observar aqui, ó? Observa que a corrente chega, a corrente sai, chega aqui no ponto A, ela se divide em I1 e I2. Observa que R1 está em série com R2 e que R3 está em série com R4. E esses aqui estão em paralelo com esses dois aqui, tá? Como que eu calculo isso? Qual a diferença de potencial entre AC vai ser o quê? R1 vezes I1, né? Porque esse está em série com esse. Então, a resistência de potencial é diferente. A diferença de potencial, né, entre AC é diferente de CB. Aqui, novamente, tá aqui as equações, ó. R3 vai ser I2 vezes R3 e a diferença de potencial entre D e B vai ser R4 vezes I2, né? Aqui, a diferença de potencial entre AC vai ser igual à diferença de potencial entre AD. E a diferença de potencial de CB vai ser igual a DB. Substituindo tudo, né, e dividindo uma pela outra, você vai encontrar essa relação aqui entre resistência e corrente. Entre resistência. Você não vai precisar saber a corrente para calcular a resistência numa ponte de Wheatstone, tá? Como que eu faço isso, gente? Resumindo, apareceu uma ponte dessa lá no Enem, o que você faz para você encontrar? Aqui tem 4 resistores. Normalmente eles vão dar o valor de 3, né? E vai ficar 1 para você descobrir. O que você faz? Você multiplica cruzado. Ó, pode ver aqui, ó. R1 vezes R4, se eu multiplicar cruzado aqui, R1 vezes R4 e R2 vezes R3. E aí, nessa relação, você vai achar o valor da resistência que ele está procurando. No livro de vocês tem um exemplo resolvido, bonitinho disso, tá? Obrigada, eu vou fazer um próximo vídeo para falar